a gente estava achando que esse gráfico tem, então para nós ele tem uma linha, é a correção, aquilo que a gente é o propagador do fóton. Então, ele é esse gráfico aqui, a gente tinha chamado ele de INI, de capa. Aí tínhamos visto a estrutura desse gráfico, tínhamos trabalhado, vimos que devido à invariância de gate, né, esse gráfico, essa correção, nós tínhamos falado sobre a questão da fixação do gate, o desacoplamento da parte longitudinal. Então a gente tinha visto que, devido, né, àquilo que nós vamos chamar de quantidade de ordem, né, de kappa mi, C igual a zero. Então aqui está o ingrediente da invariância de gate. Então essa correção ela saía no final dessa forma, né? Dada para nós, como sendo K2 mi menos o Kmi. E aí aqui nós tínhamos o K1 escalar e de K2 com a propriedade, né, que essa função aqui tem, né, a função I de K2 essa tende a zero, então K2 né? Então eu vou colocar aqui para vocês, vou colocar aqui para vocês, seria a expressão que a gente tinha trabalhado no final de tudo. E aí, com isso, nós tínhamos visto, né? Nós tínhamos trabalhado essa ideia. O propagador do fóton, né? Então a gente pegaria agora então, o nosso propagador então, final do fóton, introduzindo essa correção, a gente estava chamando PMI de K2, né? Estava fazendo essa instrução aqui. Então a gente estava colocando é o propagador livre, então é o menos I sobre K2 I, e aí aqui mais toda essa coisa, tem o propagador livre mais esse propagador aqui. Então esse propagador aqui, ele vai de Mi até um certo índice lambda, então nós teremos agora mais propagador da linha menos I sobre K2 eta Mi lambda. Aí depois nós temos o loop fermiônico, casando então I lambda O, e depois o propagador da linha final, menos I sobre K2 eta o Mi. Então, essa aqui era a forma que a gente obtinha, tá? E aí a gente tinha aqui essa correção aqui, entrando dessa forma aqui, quer dizer, onde isso aqui tem essa estrutura. Então, esse I lambda rho, só lembrar aqui, né? Então, isso aqui é kappa lambda, K2, eta lambda rho, menos kappa lambda, e aí, colocando isso aqui, a gente ficava com uma expressão, né, para nós, né, V K2, e aí ia ter uma estrutura desse tipo, assim, vai ficar menos I sobre K2, menos I sobre K2,
Então, a propriedade importante que a gente tem é essa aqui. E quando o K2 tende a zero, isso aqui é finito, isso aqui tende a zero. Então, o polo não muda. Então, a gente poderia perguntar, e será que agora, esse novo denominador, quando a gente produz a correção quântica no propagador do fóton, o efeito quântico, o efeito de um loop, nós não estamos colocando H cortado aqui, mas está implícito que essa correção já carrega H cortado. Então, quando a gente fez isso, o novo polo do propagador é esse pedaço aqui. Só que a pergunta é, então, isso aqui se anula, claro, para K2 é igual a zero, mas será que isso aqui pode ser zero? Então, quando o K2 é zero, isso aqui tende a zero. Então, o polo K2 não é alterado. Então, nós não shiftamos o polo, porque se aparecesse um polo para K2 diferente de zero, isso estaria significando que o efeito da correção quântica seria gerar uma massa para o fóton. Mas o fóton permanece sem massa. Então, as correções quânticas, na eletrodinâmica quântica, elas não induzem uma correção na massa do fóton. Então, isso fica explicitado por essa função aqui. Na aula passada, claro, nós não fizemos as integrais, explicitamente, eu só indiquei para vocês os caminhos, mas a gente tinha chegado à seguinte conclusão aqui. Nós tínhamos visto que essa, deixa eu apagar aqui, e esse termo aqui, o π de K2, são agora a parte estelar, a gente tinha visto que o π de K2, nós tínhamos chegado a essa conclusão, ele tinha uma parte que era 1 sobre epsilon, que era a parte divergente, então ele tinha uma parte que era um pedacinho aqui que era menos 2 sobre 6π ao quadrado, epsilon, tinha essa parte aqui. Depois ele tinha uma parte que era mais 2 sobre 60π ao quadrado e 2 K2. Então, opa, esse π, vamos colocar o seguinte, vamos chamar isso aqui, esse π que está aqui, né? Então, não é exatamente isso, vamos fazer uma correção, vamos chamar isso aqui de parte finita. Vamos fazer o seguinte, quando a gente colocar aqui aquela expressão aqui, quando nós escrevemos isso aqui, quer dizer, vamos colocar o seguinte, é só acertar isso aqui. Esse π que está aqui, então, ele vai ter a parte 1 sobre epsilon, nós colocamos lá, né? Aquela parte menos epsilon, menos 2 sobre 6π ao quadrado epsilon, mais a parte finita, é isso que eu estou colocando aqui, mais a parte finita, né? Finita no sentido de que não depende de 1 sobre epsilon, é um diverso. Então, eu vou colocar aqui a parte finita, vamos colocar aqui. Então, para nós, essa parte finita, que é aquilo que tende a zero, quando o K2 tende a zero, né, já está explicitado aqui que realmente a primeira pedaço finito dela tem essa estrutura aqui. Quando, essa aqui é uma expansão em K2. Isso aqui, quando o K2 tende a zero, essa função assume essa forma. É 2 sobre 60π ao quadrado, π ao quadrado, K2. É o termo dominante para K2 que tende a zero. Então, de fato, quando K2 tende a zero, isso tende a zero porque já começa a proporcional a K2. Essa parte finita aqui, ela tende a zero no limite de K2 tende a zero. Mas ela é finita, ela não carrega a divergência. Toda a divergência daquela bolinha que dá a polarização do vácuo, ela se concentra totalmente aqui. Isso é a parte divergente. E aí a gente vê também que a correção que sai, essa parte divergente, ela está dentro de uma coisa que é transversa. Então, a polarização do vácuo, ela é um gráfico transverso, devido à simetria de Gauss. Tem aquela identidade de Watt, que a gente falou na aula passada, nós não deduzimos de uma forma rigorosa, nós intuímos como é que seria a identidade de Watt. Eu só vou fazer a identidade de Watt detalhada para você mais no final do curso, quando a gente fizer uma aula grande, assim, dessas de integral de caminho. Mas a gente está tentando deduzir as coisas com base mais essas identidades de Watt, uma base mais intuitiva. Então, esse é o gráfico da polarização do vácuo. O que é importante, que saiu na aula passada, né, é que justamente essa correção aqui, esse π que está corrigindo essa grandeza aqui, essa grandeza aqui tem a parte infinita, certo? Depois nós vamos ver, que é a renormalização.
E depois nós temos uma parte que faz a correção finita, que nós falamos na aula passada, que dá origem ao potencial de Urim. Então, a correção de polarização do vácuo, o efeito quântico, né, que gera a polarização do vácuo, na verdade corrige o potencial coulombiano. E isso, então, gera uma correção no átomo de hidrogênio. Só que no átomo de hidrogênio da mecânica quântica, nós não vemos essa correção. Essa correção é um efeito que não é nem de mecânica quântica relativística, essa correção é um efeito de teoria de campo. E aí é o que nós chamamos de lump shift. A gente vai voltar a comentar isso mais no final. Então, só colocando aqui para vocês. Oi, perdão. Só uma coisa assim. Pois não? Fazer uma coisa quântica, né? Se você tivesse uma física da luz, Sei. você teria uma linha do Félix. Ah, você tem o loop bosônico, campo de gauge. Um loop de Bósons vetoriais. De luz ali, né? Certo. Aí entendi. Só, Certo, não seria. Poderia fazer Claro, alguma consideração? claro, não seria. Eu vou fazer quando eu fizer aqui a escala. Deixa eu apagar isso aqui então. Bom, então, a esse ponto nós vamos ter um material suficiente para começar a discutir o que é a renormalização do campo do fóton. Então vamos pensar o seguinte: como é que era o nosso lagrangiano? Vamos pegar o lagrangiano de Maxwell, então, vamos pegar o lagrangiano clássico de Maxwell, como a gente está, menos um quarto de F mini e F mini, que a gente escreve desse modo aqui: meio de Ami, D'Alembertiano, vou botar logo no espaço dos momentos, D'Alembertiano menos K2, vou botar então aqui, isso aqui já no espaço dos momentos, que seria a transformada de Fourier do campo de Maxwell, menos K2. Aí aqui tem o D'Alembertiano, fica menos K2, aqui nós temos o projetor θ mini, e aqui nós temos o Ani. Então isso aqui, claro, para nós é um projetor transverso, K2, θ mini, menos o K mini. Então isso, claro, tem um termo de gauge fixing que eu não estou colocando. O gauge fixing é o termo, que não é o termo de massa, é o termo extra que nós introduzimos, e nós vimos que o gauge fixing desacopla, né, das correções quânticas. Então o campo de não existe uma correção para a parte de gauge fixing. Porém, o que nós vimos agora é que nós então acrescentamos a esse lagrangiano clássico a correção que vem da alta energia, do gráfico de alta energia do fóton, essa correção de um loop. Isso aqui agora recebe essa correção, mais a mim, mais um meio de a mim. Aí aqui nós vamos ter o pi, nós já sabemos quem é, que vamos escrever, né? E aqui o Ani. Isso então é o que nós agora acrescentamos. Então, essa aqui seria o efeito, seria a correção, né? Seria a correção de um loop ao termo de Maxwell. Então, a correção de loop ao termo de Maxwell. Bom, e aí nós sabemos quem é esse pequenininho. Esse pequenininho para nós, né, é o K2. Isso aqui é o K2. Menos o K', e aí aqui o π. Para que eu boto π de K, π de K2, mas é π de K2, na verdade aqui depende do K2. E aí esse termo aqui nós já sabemos quem é. Já vimos que aí isso aqui é que sai, o gráfico de Feynman sai todo aqui. É aqui que está, então isso aqui é o resultado da integral, isso aqui é o resultado, né, da integral divergente. Resultado da
é integral divergente. Lembre-se, bom, não estou relembrando aqui, não estou colocando aqui, então lembrar que quando a gente fez o cálculo, a gente teve que fazer uma mudança nas constantes de acoplamento, discutimos aquela questão da introdução da escala de massa. Então esse aqui é o resultado da integral divergente, e o resultado dessa integral divergente nós já sabemos, o termo que diverge, o termo que é infinito, é apenas esse termo aqui, é menos E2 sobre 6 pi ao quadrado epsilon. E aqui é mais a parte finita, nós não estamos colocando. É mais um pi finito de capa 2. Então o infinito está todo concentrado aqui. Está tudo aqui. Então quando eu calculo a correção quântica, o efeito daquele gráfico foi jogar, na verdade, esse termo aqui em cima da ação clássica, que é a correção que é de ordem H cortada vezes, a correção, o termo clássico é de ordem H cortada zero, esse termo de ordem H cortada. A gente sabe que cada ordem de loop vai aumentando uma potência da H cortada. Então, o esquema de regularização, isso é a regularização. Então, nós estamos com epsilon. Enquanto epsilon for diferente de zero, nós estamos trabalhando em D igual a 4 menos epsilon dimensões. Onde D for diferente de zero. Eu gostaria que você já assistiu a aula que está gravada do programa de uma vez, sabe ou não, né? Então, tá, quando você assistir a aula, você vai ver a origem dessa regularização dimensional, esse epsilon. Ele não disponibilizou, não. Idêntico, não vou ligar para ele para saber. Porque o José, o Tchalco já colocou tudo no computador. Já está tudo já descarregado. Talvez ele estivesse tentando colocar um aqui, só que você veio tirar do programa. Ah, é, né? Aí eu arrumei. Ah, você resetou. Tá, eu vou saber. Ele não escreveu nada. Bom, então, isso é tudo. Então, no momento, nós estamos tratando com epsilon diferente de zero. Então, qual é aí? Nós estamos com a teoria, quer dizer, com um lagrangiano regularizado. E nós calculamos, nós tínhamos feito a contagem de potência, power count, e tínhamos visto que o primeiro lugar onde a gente identificava uma divergência era no gráfico que tinha duas linhas fotônicas externas. Então, algo que tem duas linhas fotônicas externas, com respeito ao lagrangiano clássico, ele vai corrigir o termo de Maxwell ou o termo de gate fixing. Só que o termo de gate fixing, como nós explicamos, ele é a parte longitudinal, ele não participa das correções quânticas. Então, esse termo vai corrigir somente a parte de propagação do fóton. E aí nós temos essa divergência. Em que consiste o método de renormalização? O que nós fizemos aqui? Fizemos o cálculo no loop e separamos a parte divergente da parte finita. Nosso problema, então, é saber o que fazer com essa parte infinita. O cálculo físico, ele vai ser feito por aqui. Então, a gente vai, na ideia do esquema de regularização, aqui fica o cálculo físico. E essa parte infinita, que seria o trash, né, mas é um trash que, na verdade, vai servir para alguma coisa. Aqui, nós vamos fazer o que nós chamamos de introduzir. Isso aqui vai nos dar a renormalização, o termo infinito, tá? A renormalização, e essa renormalização, nós vamos ver, ela vai ser feita por intermédio de uma coisa que nós, de uma entidade que nós vamos chamar de contra-tempo. Então, a filosofia do método é essa. Calcula o gráfico. Calcula-se o gráfico. Encontra-se a parte divergente dele. Sabe se ele é divergente. A regularização é uma maneira que nós encontramos de isolar a parte divergente da parte que é finita. Nós estamos adotando regularização dimensional. Então, para nós, as divergências elas vão aparecer como potências em 1 sobre epsilon. Em ordens mais altas, nós vamos ver na próxima aula, podem aparecer potências em 1 sobre epsilon 2. Vamos discutir qual é a legitimidade dessas potências mais altas também. Mas o que é importante é que as divergências vão aparecer em termos de potências em 1 sobre epsilon. Então, nesse caso, nós temos uma divergência clara, 1 sobre epsilon. Isso aqui já é a parte finita. Então, o que significa o primeiro passo da renormalização? Significa introduzir um contratermo. O processo é meio força bruta. O processo de renormalização é um processo de força bruta. Força meio bruta no sentido de que você cria um procedimento para eliminar o decreto infinito. O que nós fazemos? Onde está o infinito?
está aqui. Como é que esse finido aparece na ação corrigida quanticamente? Aparece esse termo com a parte transversa, como deveria ser, mas basicamente é isso. Então, qual é o termo divergente? Essa parte aqui é finita, eixo de lado. Então, eu vou substituir, para efeito de renormalização, o que eu vou fazer? Vou pegar esse termo aqui e vou reescrever assim. Deixa eu apagar isso aqui. Feitas essas considerações, vou colocar isso aqui da seguinte maneira. Eu vou substituir já por isso aqui. Vou substituir esse termo pela parte eminentemente divergente, ou seja, K2, método I, menos K'I. E aí, o que apareceu para nós? Menos E2 sobre 6π² epsilon. Não estou colocando agora a parte finita, tá? Só estou pegando para o processo de renormalização, eu esqueço a parte divergente. Por isso aqui que apareceu. E aqui que está o problema. O que consiste, então, o que é o contratermo? O contratermo seria, você vê o termo que diverge. Isso saiu do cálculo do gráfico de Feynman, após a regularização dimensional e após a extração da divergência. O que eu faço agora? Eu pego esse termo aqui e coloco o oposto dele na ação. Eu vou introduzir um termo agora que é exatamente o Ctrl+C, Ctrl+V dele, só que com sinal trocado. Isso aqui é o que nós chamamos de contratermo. É o termo divergente com sinal trocado. Qual é o papel do contratermo? O papel do contratermo é eliminar exatamente a parte finita. Claro que eu não coloquei, agora tem a parte finita que saiu daqui, mas, né? Isso aqui, para efeito de renormalização, nós não estamos levantando mais um meio. Latil I, K2, reto I, menos K'I, a parte finita. Bom, aqui eu esqueci de colocar, tá, gente? O atil I, perdão, aqui tem um atil I, tá? Esqueci de colocar aqui o atil I. Claro? Até vou botar ele na frente para ficar mais fácil, para ficar mais claro assim. Está bem mais fácil. Vou colocar o segundo, vai ser mais. Então, esse termo aqui é o que veio do gráfico e esse aqui é o contratermo. Ele vai, eu coloco ele à mão, ele mata o termo precedente e eu deixo passar o termo finito. Tá? É isso que está acontecendo. Imagina que a gente pegou uma suculenta, vermelha, cheirosa ameixa. Pegou aquela ameixa deliciosa. Em caroço. E caroço de ameixa ninguém pode. Ninguém vai colher aquela caroço na ameixa. O que a gente faz? A gente pega a ameixa, ela tem algo que eu não quero ali dentro. Então eu abro a ameixa, tiro o caroço, jogo fora, como ameixa. Isso aqui é a parte comestível da ameixa, é a polpa. Isso aqui é o caroço que eu joguei fora. E a fórmula de Einstein é igual a isso. Não foi perdido, está totalmente aqui que o fóton continua sem massa, então a gente não está jogando nada. Então,
É isso que eu fiz na renormalização. Tá? Eu pego o que me interessa e jogo fora a parte que não me interessa. Só que o caroço da ameixa germina. Então a gente fala, esse trash que eu joguei fora, agora ele pode ser considerado, vai para o lixo, não. Ele vai germinar. É daqui que depois vai nascer a função beta. É daqui que vai sair a Valencato inconsciente. Então esse trash, esse contratermo que eu coloquei para matar a parte divergente, ele agora, ele é assim, tudo bem, ele só serviu para fazer esse trabalho sujo. Mas a física, uma grande física vai sair daqui. Então, o fato da constante de acoplamento caminhar para a escala de energia, o fato de nós termos liberdade assintótica nas teorias de leis não abelianas, o fato de a gente ter, por exemplo, pontos fixos de ultravioleta, pontos fixos de infravermelho, regime confinante, regime de líquido, porque a discussão grande de fases, né, de uma teoria de Young-Mills, isso tudo vai sair justamente da parte que tem infinito. O infinito... Dando uma injeção no Lagrangiano máximo? Vamos dizer, a gente está dando uma injeção no Lagrangiano máximo. A injeção com H cortado. Estou injetando agora H cortado, né, no Lagrangiano máximo. E essa parte aqui, então, é o que eu chamo de contratermo. Então, o que faz o contratermo? Então, o procedimento vai ser sempre ida. Vamos fazer daqui a pouco para polarizar, para a alta energia do elétron. E depois vamos fazer, eu vou deixar como exercício, como tarefa para vocês, estudar aqui a ideia escalar. Mas, basicamente, o que está acontecendo? Primeiro de tudo, como a gente veio fazendo já desde o primeiro semestre, identificar os gráficos primitivamente divergentes, ou seja, as divergências fundamentais. Seguida, regras de Feynman, calculamos esses gráficos. São infinitos, são. Coloca um esquema de regularização. Na aula passada nós falamos de alguns esquemas, nós estamos adotando só um, que é o esquema da regulação dimensional. Adotamos a regularização, aí calculamos o gráfico, mantendo então mantendo a dimensão modificada, d igual a 4 menos 7. Isso então me dá uma prescrição sistemática para transformar as divergências ultravioleta no espaço dos momenta em potências de 1 sobre n. Então, estou fazendo um mapeamento. O que é divergência ultravioleta? Aquilo que diverge com alguma potência do cutoff, ou com um logaritmo de um cutoff. Esse cutoff significa o quê? Regime de energia estendendo ao infinito. Tudo isso aqui, no esquema de regularização dimensional, tudo isso aqui é mapeado em potências de 1 sobre epsilon elevado a uma certa potência chamada de n. N lá não tem nada a ver com isso. Então, mas em princípio eu transformo divergências para momentos altos em potências de 1 sobre epsilon. Aí, do momento que eu identifico as divergências, igual loop, eu coloco na ação do Lagrangiano exatamente o termo oposto. O termo que eu coloco à mão é o termo que vai matar aquela divergência. Então, se eu colocar a mão, então, a minha ideia seria, então é como se antes de fazer esse cálculo, deixa eu apagar isso aqui, é só entender isso. Isso é que, na minha opinião, não fica muito explicitado nos livros, porque o cálculo está feito. Então, eu até remeti vocês para fazerem esse cálculo em detalhe. Tem o livro do Greiner, tem o livro do Rider, que também está ótimo, e vários livros, né? E, sobretudo, quem quiser ver um cálculo a 2 loops, inclusive da polarização do vácuo a 2 loops, tem o livro do Simpsons e Ver. Ele tem uma seção lá no capítulo em que ele calcula as contribuições de 2 loops para a alta energia do fóton, né? Para os gráficos de polarização do vácuo. Então, o cálculo está feito, né? Então eu não vou ficar ensinando a fazer detalhe por detalhe da integral. O que a gente tem que entender é o procedimento. E às vezes isso não fica muito claro, sobretudo porque o procedimento parece muito arbitrário mesmo. Não é um procedimento claro, limpo, né? A gente está fazendo um trabalho realmente de coletar infinito e, por decreto, tem um infinito aqui, só um infinito com menos, então joga menos infinito. Só que esses menos infinitos, justamente o fato da teoria ser renormalizável, que a gente tanto chamou a atenção no semestre passado, é para que esses chamados contratermos, eles não fiquem soltos. A gente vai poder esconder eles. A gente
vão estar escondidos, nós vamos conseguir redefinir grandezas, escondendo esses contratempos. Então, quando você olha para o lagrangiano, parece que a vida está toda tudo certinho. Só que se você começar a abrir aquelas caixinhas, começa a um monte de infinito. A ideia é essa. Então, o que nós entendemos aqui nesse primeiro momento, nesse primeiro caso bem básico? Nós entendemos que é preciso jogar esse termo aqui. Então, esse termo aqui veio do cálculo explícito gráfico. Esse termo aqui veio para remediar essa situação. Ah, bom, tem menos infinito? Eu jogo o antídoto dele, de tal maneira que me passe só a parte finita. O que significa isso? Significa, então, que se eu volto ao lagrangiano de Marx, o antigo, então, é menos um quarto de f min ao quadrado. Aquele termo lá é a versão do espaço dos momentos de um termo muito parecido com esse. Só que eu estou colocando esse coeficiente aqui. É como se eu fizesse o seguinte: pego o lagrangiano, estou agora no espaço das configurações, não estou mais no espaço dos momentos. Eu estou fazendo o seguinte aqui. Estou jogando um termo aqui que eu vou chamar de KA, que depende de Epsilon, tá? Mas que é menos um quarto, que multiplica exatamente o valor de 1. Então, nós até botar assim, menos um quarto. Um quarto de F min ao quadrado. Então, esse termo aqui, esse cara aqui, esse contratermo aqui. Então, significa que se eu jogar, que então, se a gente passa esse termo aqui, passado para o espaço dos momentos, K2 é dentro da Lambertiana, menos da Lambertiana pega por partes, é isso mesmo. Aqui você aqui, nós a gente vai da Lambertiana menos K2, então a função. Menos está no espaço dos momentos, esse cara aqui segue o mesmo procedimento que esse. Então, eu estou chamando isso aqui de KA. Esse termo aqui. Porque isso aqui, essa combinação aqui, né? Quando eu faço menos, quando eu faço menos um quarto, só para a gente relembrar a passagem do f min ao quadrado, primeiro eu elevo ao quadrado para dar o fator meio, menos um meio de menos dni ao quadrado. É isso que a gente faz? Depois a gente faz as integrações por partes. Aí fica mais um meio do ani da Lambertiana, eta min na min. Perfeito. E aí quando eu passo para o espaço dos momentos, isso aqui fica K2, fica menos um meio de K2. Então, ele, lagrangiano, menos um quarto, ele dá menos um meio, tá certo? Então, menos um quarto, esse termo aqui, ele está me dando K2, então você tem que ser menos θ min. Então, tá certo, é menos K aqui. Tá certo, é isso mesmo. É só que eu estou passando isso aqui para o espaço dos momentos, o espaço de configuração. Eu vou pagar isso aqui. Bom, beleza. Então, isso significa o seguinte, que quando eu derivei minhas regras de Feynman, quando eu peguei a minha teoria, eu peguei tudo por aqui. Comecei aqui eu tirei o propagador, joguei o gate fix, obviamente, e comecei daqui. Isso significa que eu estou fazendo agora, estou jogando esse termo aqui, é o que nós vamos chamar de contratermo, seria o lagrangiano, seria a densidade lagrangiano, de contratermo, do termo de Maxwell. É o contratermo ao termo de Maxwell. Então, eu vou pegar agora, quando eu começar a pegar meu lagrangiano daqui, eu vou pegar menos um quarto de f min ao quadrado e vou jogar aquele termo aí. Porque eu sei o seguinte, quando eu fizer meus cálculos de um loop, desse termo aqui vai sair isso. E aí, esse termo aqui já está display, está pronto desde o início, para esse termo aqui para marcar esse. Então, quando aquele termo aparece, esse termo já veio de lá. Essa aqui é a ideia, entendeu? Então, eu jogo o oposto, já dou o antídoto. Quando a doença for aparecer, o anticorpo já mata o vírus. Então, não tem doença nenhuma. Essa aqui é a ideia, certo? O que eu faço com isso? Fisicamente não.
formalmente, né, ou simbolicamente, melhor até dizer, simbolicamente, isso é equivalente. A simetria não foi isolada. A geometria não foi voltada, não. O princípio físico que a gente está usando aqui é a simetria. Né? Você está guiando a gente, sempre foi desde o início assim. Isso significa o quê? Então, a ideia que nós fazemos é essa. Nós podemos pegar, como isso aqui, essa constante está aqui, nada me impede de pegar esse termo, somar com esse e fazer o seguinte. É como se esse termo aqui ficasse menos 1/4 de 1 mais kappa f de μ ao quadrado. Simplesmente fiz isso. E aí, como eu multipliquei um termo quadrático da ação por uma constante, que nada depende de d de x, é uma constante, esse kappa é 1 sobre f, etc., eu posso reabsorver isso aqui. Daqui isso aqui me indica que eu possa fazer o seguinte. Como isso aqui tem dmi a mi, menos dmi a mi, vezes dmi a mi, menos dmi a mi, eu posso incorporar com raiz pi 1 mais kappa elevado a meio em cima do campo a mi, e eu redefino isso aqui, dizendo que isso aqui é um novo campo a mi. Aí eu incorporo aquela constante infinita nesse campo. E aí é que a gente decide. A gente chama esse campo aqui. Então eu estou fazendo os cálculos aqui. Fazendo cálculo com aqueles campos lá. Pegando aquele lagrangiano, tirei a regra de Feynman, calculei o gráfico, achei o infinito, joguei esse tempo. Eu estou me virando aqui. Então esse lagrangiano de partida que a gente usa para fazer os cálculos é o que a gente chama de campo renormalizado. E aí quando a gente embute, isso aqui é infinito, para epsilon que tende a zero. Quando a gente embute nesse campo, então agrega a esse campo aquilo que vem da divergência, esse campo aqui é o campo que nós chamamos de campo Baire. Né? Todo mundo já deve conhecer essa notação. Baire é o campo nulo. Né? Então essa é a redefinição que a gente faz. A gente imagina então que a gente partiu do lagrangiano renormalizado. O lagrangiano renormalizado, eu joguei os contratermos, e aí então, a nossa ideia é essa. A gente pega o lagrangiano com tudo renormalizado, e ao lagrangiano com tudo renormalizado, nós introduzimos os contratermos. E aí, juntando isso aqui, é o que vai dar para nós o lagrangiano. Esse é o ponto de vista que a gente adota. Porque muitas vezes se pensa o seguinte: ah não, o campo, aquele cálculo eu fiz, o infinito apareceu lá. Então você imagina que aquele campo seja o campo Baire. Não. O campo Baire, o campo que eu uso no lagrangiano para fazer os cálculos, tirar a regra de Feynman, o que eu fiz usando isso aqui. E joguei agora isso. Depois que eu joguei tudo isso, aqui tem um infinito. Aqui tem um 1 sobre f. Esse cara aqui então, é que vai explodir junto. Então eu digo que esse campo aqui é que é o campo Baire. Eu reagrupo no campo de partida, que é o que eu chamo de renormalizado, aquilo que vai ser o campo Baire. Aqui é a definição. Então, para nós, com isso que a gente fez, O Baire é no sentido que ele é como se não tivesse recebido. ele absorve os infinitos, isso. E como não tivesse essa contribuição, né? Como? Ele é o lagrangiano limpo. Vamos dizer, limpo, você olha para o lagrangiano, você não vê nada. Depois que você abre ele, é que sai dele a parte renormalizada e o contratermo. Se a gente juntar isso aqui nisso, ó, vocês veem que isso aqui é o quê? Esse lagrangiano Baire aqui. Quem é o lagrangiano Baire de Maxwell, então? O lagrangiano Baire de Maxwell é menos 1/4 do f Baire mini f. O que é f Baire? É dmi ali Baire menos dmi ali Baire. Já vou lá, vai. Então isso aqui está limpinho. Quando eu começo, aí eu substituo dmi ali menos dmi ali, aí substituo esse campo por isso aqui. Aí esse lagrangiano já me dá isso. Mas isso aqui eu volto para cá. Então quando eu fizer os cálculos aqui, o infinito vai aparecer, mas o infinito que saiu daqui já está morto por esse cara que está aqui. Então a gente faz isso, a gente pega tudo que a gente usa
aonde a gente parte fazendo os cálculos é o renormalizado. Aí joga o contratermo. Aí junta o contratermo com aquilo que a gente chama de renormalizado para dar a parte bela. Então o lagrangiano bela é aquele lagrangiano formal que você olha, ele é igualzinho ao lagrangiano clássico. Se você olhar para ele, é o lagrangiano de máxima partida. Só que embutido ali já está a parte de contratermo que leva em conta a correção crítica. Essa que é a filosofia. Isso aí às vezes ele confunde um pouco o ponto de vista que a gente adora. Então a gente parte do lagrangiano mais contratermo. Quando eu jogo o contratermo e redefino, é isso que eu chamo de bela. Vamos só fazer uma consideração sobre o gate fixing agora. O Arnão pode falar. Aquele lagrangiano que faz os motores de Maxwell. Sei. Motores elétricos. Sei. Qual é? Ele é um lagrangiano normalizado. Agora, então, quer dizer, você... O BER, eu vou dizer, o BER você usa só para efeitos simbólicos, fica bonitinho. Aí, eu tenho que dizer o seguinte, vamos fazer um exemplo assim. Faz de conta que você tem um armário todo bonitinho, e aí preparou o armário dela, botou sachêzinho, não sei o que, não é teu caso não. Quando tu abre a gaveta, uma barafão tem roupa de frio, misturado com roupa de banho, roupa de cama, com lingerie, tá toda aquela bagunça. Ninguém diz, o cara olhou para outra cômodazinha lá do quarto ali, viu um bonequinho em cima, uma larga, cheirinho de rum, porque você está rindo, esse é o teu quarto. Estou achando que o teu quarto está parecendo com o quarto da Aline, está rindo muito. Então você entra ali no quarto da Aline e está aquela maravilha, assim, né? Poxa, tudo bonitinho, um retrato lá de quem? De Brad Pitt, né? Bonitinho, essa é uma coisa. Tem cara de ser foi do Brad Pitt. Então está lá o retrato do Brad Pitt, aquela parte de penteadeira bonitinha, tudo bonitinho, o celular ali, tá? E aí tu abre a gaveta, aquela bagunça, roupa de mulher. Oi? Hã? Tem um Bin Laden, por exemplo, um retrato de Bin Laden, que é a paixão oculta da Aline, digamos assim, isso aí. Boa, agora. Então, isso, quando você olha para o quarto da Aline e vê aquela gaveta, tudo bonitinho, arrumadinho, você recupera. Quando você abre ali, você vai tirar o que ela usa. O que ela usa? Ela usa roupa de frio, ela usa a batata que ela está usando hoje, ela usa o jeans, está tudo ali na gaveta. Tudo aquilo ela usa. Só que aquilo ali está misturado com um retrato de Bin com um lugar que é o infinito. Então, isso é o caso dela. O dela, você olha para ele, está tudo bonitinho. Quando você começa a escrever o BR em função barra normalizado, que abre isso aqui, aparece um capa A que é infinito. E uma coisa que aparentemente não é infinito. Mas só que um cálculo de loop feito com isso aqui fica infinito, que é morto por isso. Então, o lagrangiano BR é apenas uma forma que você tem de esconder o lixo embaixo do tapete. Botou o lixo aí, a sala está automaticamente quando você levanta o tapete, sai a lixarada, porque pode falar. Os instrumentos que o Sr. Scheller faz, né? Certo, né? O instrumento de precisão vai ele precisa do renormalizado e dos micróbios, né? Claro, não, o BER você precisa para ler os contratermos. O lagrangiano BER, ele traz a informação dos contratermos. O Sr. Scheller, quando está lá no Deixa o Scheller saber disso, fala aí. fazendo os experimentos. Sim. Ele precisa do lagrangiano renormalizado Isso. e do contratermo. Claro. Os dois lagrangianos. Isso. As duas coisas. Isso. Porque ele vai fazer, quando você fizer o cálculo. Isso é difícil para a gente entender. Isso, eu sei disso. Muitas vezes o aluno fica confuso, o estudante fica confuso com o seguinte: você pensa que quando você faz o cálculo com lagrangiano renormalizado, sai tudo finito. Não tem nenhum lado. Quando você faz o cálculo com o lagrangiano renormalizado, sai infinito. Só que o lagrangiano renormalizado, quando você produz o lagrangiano renormalizado, você já produz junto com o contratermo. Porque, na verdade, se a gente fizer a passagem contrária, no momento que eu cheguei aqui e reproponho isso, vamos repropor isso. Vamos escrever isso aqui. Quando eu escrevo isso aqui é menos um quarto de dmi, ali, blá, blá, blá. Quando eu escrevo isso aqui, se eu substituir agora isso aqui usando essa definição, isso aqui é exatamente menos um quarto do f de normalizado, só substituindo agora. F milha normalizado. Mais menos um quarto. Menos capa A, um quarto. F milha normalizado. F milha normalizado.
peguei a partir daqui, com essa definição. Quando eu substituir o AB pelo A renormalizado, eu vou produzir isso aqui, 1 mais capa A ao quadrado, meio ao quadrado, vai aparecer 1 mais capa A, vezes renormalizado. Eu estou simplesmente agora botando isso aqui. Aí sai isso aqui, 1 mais capa A. Então, o Lagrangiano B, ele produz isso aqui, que é onde eu vou usar para fazer os cálculos. Mas daqui ele vai sair o infinito. Mas a hora que o infinito sair daqui, ó, esse aqui já toma conta. Então, quando você coloca o Lagrangiano B, ele já te dá o Lagrangiano renormalizado mais o contratermo. O contratermo já sai dele. E aí o contratermo já, vamos dizer assim, ele inocula, aniquila o efeito do infinito que vai sair do cálculo aqui. Eu vou fazer meu cálculo aqui. Quando eu fizer meu cálculo aqui, vou gerar aquele loop, blá, aqui. Aí vai sair aquele termo divergente. Mas ele já vai encontrar. Aí vai somar isso com isso. O efeito daquele loop que sai daqui encontra isso. Entenderam qual é o processo? Então, a ideia é sempre essa. O cálculo, quando você usa o cálculo renormalizado, as grandezas renormalizadas, você encontra o infinito. Só que o Lagrangiano de renormalizado, quando você está no nível das grandezas renormalizadas, aquele Lagrangiano já contém o contratermo. E aí o contratermo já está pronto ali. Então essa que foi, essa que é a filosofia do jogo. Isso aqui, às vezes, eu tive essa dúvida. No início, sim, a primeira vez que eu vi isso no livro, que eu comecei a estudar sozinho, antes de fazer meu curso mesmo. E eu fiquei com a ideia meio confusa, porque eu via, quando renormaliza, você elimina o infinito. Então eu achava, quando eu faço cálculo com as coisas renormalizadas, eu não vou ter infinito. Claro que eu vou ter. Só que o Lagrangiano renormalizado, ele já sai junto com o contratermo. Que você joga tudo dentro do B e aí escreve isso aqui. Quando você escreve isso aqui B, automaticamente parece que está tudo limpo, mas aí você vê, quando você volta e você começa a abrir, aí você vê que o contratermo sai junto, normalizado. Então, quando você calcula uma coisa normalizada, o contratermo já sai de bônus. Se a grandeza B, ela já inclui para você aquilo que lá na frente vai ser o contratermo. Essa aqui é a filosofia. Então, nós fizemos isso olhando exatamente o termo que deu correção ao propagador do fóton. Isso se chama autoenergia do fóton, já vou lá, ou polarização do vácuo. Muitas vezes esse processo aqui se chama renormalização do campo do fóton, mas muitas vezes também na literatura se chama renormalização da função de onda do fóton. Porque a gente imagina que no campo a gente produz a função de onda. Na época que se usava mais o formalismo canônico, a gente atuando um campo, o operador de campo, em cima do vácuo. Então a gente sabe, o operador de campo ele produz excitações. Então o operador de campo atuando no vácuo, ele me dá o estado de uma partícula. Vou botar assim, quente. Então por isso, quer dizer, o operador de campo, ele na verdade produz, né, quando ele atua no vácuo, ele produz a função de onda do estado de uma partícula. Ele produz uma excitação. Então por isso que a gente associa o campo à função de onda. Então quando vocês lerem na literatura, muitos livros usam essa terminologia, renormalização da função de onda. Não significa que você está renormalizando a função de onda da mecânica quântica, não significa que você está renormalizando o campo da partícula, o campo, aquele campo. Então, ou renormalização do campo do fóton, ou renormalização da função de onda do fóton. Depois vamos falar self-autoenergia do elétron, ela vai renormalizar a função de onda do elétron ou o campo de Dirac, ou o campo do elétron. Tá bom? Essa aqui é a terminologia. Você quer falar alguma coisa? Quem aprendeu a equação de Marx? Certo. Certo. E ele transforma aquela equação de Marx em uma DF. Em quê? Isso, transforma aquilo em DF. E daí ele pega essas duas partes, Isso. uma renormalizada, que tem E faz um cálculo junto com o contratermo. e outra coisa com o contratermo. Isso. Eu te perguntaria, você que gosta do Dirac, como é que o Dirac viria essa passagem? Assim, eu estou com uma Lagrangiana de Maxwell, Certo. ele está no século da Lagrangiana. Eu estou chamando aquela Lagrangiana de BR. Certo. E daí eu estou querendo dar injeção naquela Lagrangiana. Que é uma injeção que separa quando é a parte muito boa Isso. da parte ruim. Isso. Mas acontece o seguinte, parte boa e parte ruim é uma maneira de falar, que as duas têm física. Claro, claro. E isso que às vezes a gente pensa, eu estou cancelando a parte ruim, não estou cancelando a parte ruim. Você está cancelando
o infinito... Eu estou separando. Está separando, exatamente. O processo é um processo de separação. Você isola a parte divergente. Quando isolar a parte divergente, você vai jogar o termo que cura aquela parte divergente dos cálculos que você quer fazer, que devem dar coisas finitas. Você quer calcular processos de espalhamento, seções de choque, que são grandezas finitas. Então você isola aquele infinito e o contratermo toma conta dele. Aí você faz seus cálculos, beleza, todo infinito. Mas depois você fala, e aquilo que é o contratermo, e aquela parte infinita? Será que uma teoria quântica, digamos, o setor que eu isolei da parte infinita dela está condenada a ser lixo? Ou vai sair física daí? Vai sair física daí. Vai sair, por exemplo, os coeficientes do grupo de normalização. Por exemplo, a função beta, que é tão importante para estudar a liberdade assintótica e propriedades de fase, né, de uma teoria de Gauss. Então, tem física também na parte infinita. Dirac, por exemplo, já que você falou do Dirac, né? Dirac, por exemplo, ele colocava muito claro que Dirac praticamente assim, passou a vida dele toda e morreu dizendo que uma boa teoria de quântica de campo deveria ser finita. Ele não aceitava os infinitos. Ele não aceitava. Ele achava que era ainda uma coisa que nós não estávamos fazendo a teoria certa. Então você renormaliza, ou na próxima aula vamos terminar a renormalização da QED, nós vamos ver que no final de tudo, a QED só renormaliza duas coisas, a carga do elétron e a massa do elétron. Aparentemente são 3 renormalizações, mas na prática vamos entender isso na próxima aula. Mas Dirac achava, tudo bem, Dyson, praticamente foi uma das pessoas que deu maior impulso assim, a essa ideia do contratermo. Mas o Dirac, ele praticamente morreu achando que se uma teoria precisa ser renormalizada, tudo bem, nós sabemos renormalizar, mas se ela precisa ser renormalizada, ela não deve ser uma teoria tão fundamental. A ideia do Dirac é que as teorias realmente fundamentais deveriam ser finitas. Isso ele morreu em 84. Em 81, final de 81 e 82, apareceram já os primeiros exemplos de teoria quântica de campos finitas, sem renormalização, sem precisar de renormalização. São as chamadas teorias de N-Deus, né, super-N-Deus, com 4 supersimetrias. Então, isso aí já foi o primeiro exemplo de que talvez você possa realmente chegar a teorias mais finitas. A teoria de cordas, por exemplo, uma das grandes assim, motivações, né, no início para poder propagar a ideia das teorias de cordas, firmar, né, assim, uma credibilidade nas teorias de cordas, é que as teorias de cordas estariam dando, e como acabaram dando hoje, uma teoria finita para a gravitação. Então, se a gente faz gravitação quântica num cenário de supercordas, nós não vamos encontrar os problemas do infinito. Então, você vai estudar isso agora na tua tese do estado Kuntian, justamente o cancelamento das anomalias que vão levar às teorias de supercordas. Então, os infinitos somem. Então, é uma teoria finita. Dirac colocava um pouco essa questão. Uma teoria fundamental deveria ser finita. Mas aí a pergunta que a gente se faz também é, se a teoria é finita, nós vamos entender isso daqui a umas 3 aulas, mas no final do nosso curso, se uma teoria é finita, ela tem função beta zero. Se ela tem função beta zero, o constante de acoplamento dela é Rønning. Então, eu não vejo a liberdade assintótica. Então, como é que eu compatibilizo a ideia de liberdade assintótica, que é uma ideia experimentalmente viável, né, a partir do espalhamento inelástico profundo, né? Como é que eu viabilizo a ideia de uma constante de acoplamento que tende a zero a pequenas distâncias, quer dizer, os quarks, né, se comportam como se fossem praticamente livres a pequenas distâncias? Isso significa que é uma função beta, como nós vamos estudar, que tem um ponto chamado ultravioleta fixo para constante de acoplamento nula. Então, a constante de acoplamento zero é uma situação de estabilidade ultravioleta da teoria. Isso é a liberdade assintótica. Se a função beta ela fica zero para uma constante de acoplamento que é muito pequena, para energias que são muito altas, significa que eu estou correndo, a constante de acoplamento está variando. E isso aí só é possível com função beta. Se a teoria então for finita, todas as funções beta são zero. Então, ficaria uma coisa meio incompatível. Então, se Dirac quer uma teoria que seja completamente finita para ser a teoria fundamental, todas as funções beta são zero. Então, não existe liberdade assintótica nessa teoria. Essa era um pouco a ideia de Dirac. Quer dizer, era o que ele colocava. Agora, é incompatível ou não é incompatível? Então, a pergunta, quer dizer, a maneira de conciliar. Não, vamos discutir isso melhor. Eu estou só adiantando já que você perguntou, porque
E a gente pode começar a contar a história pelo final também. Então, estou já contando o final aqui. É que, como é que você pode conciliar isso? Você pode conciliar isso dizendo, tá? Então, veja, teoria fundamental é uma teoria completamente finita. Mas, nesse regime que nós estamos, que eu vejo a liberdade assintótica, eu já não estou mais acessando a teoria no seu regime fundamental. Eu já estou acessando o que é uma teoria efetiva decorrente daquela teoria fundamental. Então, eu consigo conciliar as ideias. Mas, segundo Dirac, ele morreu dizendo isso, que uma boa teoria quântica de campos deveria sempre ser finita. Se ela não for finita, ela não deve ser uma teoria fundamental. Então, ninguém provou que ele estava, ninguém assim, provou que ele estava errado, que isso é impossível. Então, é uma ideia que fica. Será que a gente vai evoluir, né, para um ponto tal em que realmente as teorias fundamentais são todas finitas? Aí foi a questão da supersimetria que mostrou. Pelo menos Yang Mills era finita. Aí entrou a supergravidade, com a expectativa de que a supergravidade pudesse ser finita, e viu-se que não era. Aí a supergravidade, por não ser finita, por não realizar esse plano, ela foi substituída, abriu espaço para a teoria de supercorda. Aí a teoria de supercorda consegue produzir uma teoria de gravitação que é finita, mas ela já não consegue mais unificar com as demais interações. Então ela cumpre um papel, não cumpre outro. Então ela não deve ser uma teoria tão fundamental assim, porque tudo bem que ela produz uma gravitação finita, mas ela não consegue conciliar a gravitação com as demais interações, unificar. Então ela não deve ser tão fundamental, não deve ser a teoria fundamental que Dirac estava procurando. E aí a pergunta é, será que vai se encontrar essa teoria tão fundamental que Dirac estava falando? Pode ser que nunca vamos encontrar uma teoria quântica de campos com essas características. Pode ser que a gente tenha que descrever a física microscópica nem mais por esse tipo de approach. Aí é uma questão, vamos dizer, mais filosófica. Mas eu estou colocando que a discussão de ter renormalização, quer dizer, isso que você colocou, a parte que é infinita, será que ela é tão proscrita assim? Não. A parte que é infinita, dela nós vamos tirar coisa boa também. Como eu falei, a gente pegou a ameixa gostosa, cheirosa, cor-de-rosa, madurinha, jogou o caroço fora, mas daquele caroço vai brotar um outro pé de ameixa que vai dar tantas ameixas para nós também. Então, não é tão ruim assim a renormalização, ela simplesmente, como você falou, ela te segrega, ela te isola um termo. Depois, você, para alguns propósitos, você não quer saber dele. Para calcular a seção de choque, ele está fora. Para calcular outras propriedades, não. Uma coisa que é difícil da gente entender, a gente vai ver física como uma natureza, lá o planeta, tal. E a magia da física está na simetria. Sei. E desde que você não tira a simetria, você pode tirar a sua roupa. Sei. Pode ficar aí inverno, né? Sei. Acho que para mim é a única maneira que eu consigo entender essas coisas. Essas coisas são chocantes. Claro, claro. Não é para ninguém entender, mas quando você quer entender. Não, claro. Agora, se você de alguma maneira tivesse um FMI lá, uma coisa que violasse a simetria, você não passava adiante. Certo. Mas como você nunca violou tudo sem a simetria, você vai passando. Vamos passando. Até onde der. Mas eu só quero dizer o seguinte, a magia da física está na simetria. Entendeu? Tudo que se pode fazer na sociedade, hoje em dia, só que é energia, né? Energia renovável. Então, a sociedade se monta em cima de energia. Eu acho que a física se monta em cima de essa física é mais fundamental. Tudo em cima de simetria, seja simetria de eletrônicos. Não, claro. Tudo que você puder fazer com uma simetria, ninguém tem prova. Uma boa teoria, ela deve ter sempre uma simetria. Se não tiver, às vezes, se tiver alguma coisa que você prescinde da ideia de simetria, provavelmente isso não é uma teoria. Pode ser no máximo um bom modelo, mas nunca vai ser provavelmente nunca vai ser uma teoria. O que a gente tem aprendido ao longo dos anos. Eu acho que a simetria está para a física como a energia está para a sociedade. Certo, pode ser. Meditar sobre essa ideia, pode ser. Então, nós temos mais. Esse é o gate fix de partida. Quando a gente estuda o propagador do fóton, a gente parte desse lagrangiano aqui. Esse lagrangiano, o que nós observamos? Não foi gerado nenhum infinito. Esse lagrangiano, isso aqui nós já sabemos, é a parte longitudinal. Quando a gente integra isso aqui por parte, a gente sabe que esse termo aqui fica menos a mi, a lambertiano, ômega mi, a mi. Então isso aqui é longitudinal.
O que nós observamos? Quando nós calculamos aquilo que deve corrigir a parte quadrática do fóton no lagrangiano, não aparece parte transversa. Aparece só parte não aparece parte longitudinal, só aparece parte transversa. Então, o lagrangiano, esse setor longitudinal, ele não gera nenhum infinito. Não tem nenhum infinito nele. O infinito ficou totalmente segregado na parte transversa. Então, essa parte aqui, ela não gera contratermo. Então, o termo de gauge fix, devido ao fato, isso é o fato da QD, isso não vai acontecer necessariamente nas teorias de Young-Mills. Mas na QD, devido ao gauge fix que nós estamos usando, como gauge fix linear, né, o dmi ali igual a zero, o gauge fix invariante, quando eu calculei aquele gráfico de bolinha do fóton, ele não gerou nenhum infinito proporcional ao ômega mini. O 1 sobre epsilon ele saiu multiplicado pelo θ mini. Então isso significa que a parte do gauge fix não gera contratermos. Então eu não preciso colocar aqui um lagrangiano de contratermo para o gauge fix. Isso aqui não tem. Então esse meu lagrangiano aqui fica. E quando eu jogo o contratermo na parte transversa e eu crio o campo, a relação entre o campo B e o campo renormalizável, eu agora digo, então, quando eu fiz meus cálculos, eu parti daqui. Isso aqui foi importante para eu partir? Foi, porque daqui isso aqui me ajudou a tirar o propagador do fósforo. Se eu não tivesse esse termo aqui, eu não teria invertido a parte bilinear e deu o propagador do fósforo. Eu usei isso aqui, fiz os cálculos, no final fiz o alfa igual a zero. Aí tirei o propagador menos I sobre K2, θ mini, lá no início do semestre passado. Então, essa parte aqui foi usada, eu usei para poder dar início ao meu processo de cálculo de gráficos de Feynman. Então, essa parte, isso aqui para nós vai ser o lagrangiano renormalizado. Então, tudo aquilo que está no lagrangiano que eu parti é renormalizado. Só que essa renormalização, ela não foi induzida por um termo novo. Ela aproveita, quer dizer, a relação de campo B para campo renormalizado que vai aparecer aqui. O que eu vou fazer agora com isso aqui? Vamos ver o que a gente vai fazer. Então, eu estou dizendo que eu parti disso aqui. Então, tudo que eu parti era renormalizado. Agora, então, eu sei a relação entre o campo renormalizado e o campo B. O que é isso aqui? Quem é o campo renormalizado? Eu vou fazer o seguinte, eu esqueci de colocar essa notação, é muito comum que a gente vai adotar. Quando sempre que a gente tiver essa combinação 1 mais K, essa combinação 1 mais KA, nós vamos chamar de CA. Isso aqui é o chamado contratermo. E isso aqui é chamada constante de renormalização. É uma questão de nomenclatura. Para agrupar, eu agrupo 1 mais KA e CA. Então a relação que eu tenho é essa. CA elevado a meio. Campo renormalizado do fóton é, por definição, o campo B. Vamos sempre usar essa notação. 1 mais KA, que é o CA. É só uma questão de notação. Então, a relação entre campo B e campo renormalizado é essa aqui. Como aquele lagrangiano de gauge fix já estava lá desde o início, ele estava junto com o lagrangiano de Maxwell, por que eu precisei dele lá no início para poder calcular o propagador do fóton? Senão não teria propagador do fóton. Então, eu já chamo isso aqui de renormalizado. Agora, então eu já botei o renormalizado aqui, mas agora eu já sei quem é o renormalizado, qual é a relação entre renormalizado e B. Qual é a minha proposta? É escrever depois, quer dizer, escrever a ação tanto renormalizada quanto B. Se eu quiser escrever o gauge fix na versão B, eu vou substituir isso aqui pelo AB. Mas quem é o AB? O AB é o A renormalizado. O A renormalizado é ZA menos meio vezes o AB. Então, se eu agora quiser colocar isso aqui na versão B, eu vou simplesmente colocar isso aqui, substituir o A renormalizado pelo AB, claro, usando aquela relação. O A renormalizado é Z menos meio. Então, vai aparecer um Z menos meio aqui, vai aparecer um Z menos meio aqui, então vai aparecer um Z. Tá? Elevado a meio. Tá? Substituir isso aqui é renormalizado. Então, aqui está o tá. E aí, essa grandeza aqui, eu vou fazer o seguinte, eu pego
esse alfa, que está com esse CA, eu trago esse CA no denominador, alfa, CA a menos meio, eu vou chamar isso aqui de alfa. Tá certo? Simplesmente eu tomo uma potência neutro, eu boto isso aqui no denominador, CA a menos meio, foi? E aí redefino isso aqui. Então, esse termo de gauge fixing, ele vai acabar sendo, no final do dia, eu vou escrever ele também de uma forma completamente compatível com aquilo que é o meu lagrangiano clássico, um meio de alfa direta. DI aberto e alfa. Então, a renormalização, então isso é um dado que não é óbvio. O parâmetro de gauge fixing, ele também se renormaliza. Só que ele não se renormaliza de uma forma independente. Ele não induz um contratermo. Ele aproveita o contratermo que vem da função de onda da parte transversa do fórmula. Então, ele recebe uma renormalização induzida pela renormalização da função de onda do fórmula. Então, o parâmetro de fixação de calibre se renormaliza. E a renormalização dele não é independente. Ele se renormaliza a partir da renormalização da função de onda do fórmula. Tá? É um bom gauge fixo, ele não produz contratermo? Não, ele pode produzir. Na QED, por ela ser uma QED, por nós estarmos usando um gauge fixo linear, DI ali igual a zero. E por nós temos uma teoria que é que o campo a mim se acoplar com uma corrente conservada, então, na versão não abeliana, ele pode produzir um contratermo. Mas, por exemplo, outros gauge fixos da QED, diferente daquele que podem produzir. Você pode ter um contratermo associado, pode. Se você pegar um gauge fixo não linear, eu tinha dado uma vez um exemplo para vocês, se vocês pudessem trabalhar na QED com esse gauge fixo aqui, DI, AMI, mais AMI, igual a zero. Isso aqui é um possível gauge fixo na QED? Só que ele é não linear. Mas, por exemplo, a produção desses pontos, que se você colocar um gauge fixo que produz um contratermo, ele não poderia gerar massa com a fórmula? Boa ideia. Uma pergunta perfeita. Esse cara aqui, o que você observa? Ele é não linear. Sempre que você gerar um gauge fixo que produziria contratermo, você tem que introduzir fantasmas de Fabry-Pérot. Quer dizer, as teorias abelianas, geralmente a gente fala que QED não tem ghost. Isso é porque você já está pressupondo que você trabalha com gauge fixo linear. Mas se você trabalhar com gauge fixo meio malvoid, na QED, você tem que introduzir campo de fantasma, de Fabry-Pérot. E aí, esse gauge fixo, como você falou, se ele for renormalizado, o que ele está renormalizando? Ele está renormalizando a parte longitudinal, então o que ele faria? Geraria massa. Sem dúvida. Mas, como esse gauge fixo também pede que você introduza os gols de Fabry-Pérot, os gols de Fabry-Pérot cancelam aquilo que seria massa do campo. O mecanismo é bem assim, vamos dizer, quase que perverso. Sempre pega a gente. Quando a gente pensa que vai gerar, não gerou. Tá claro, Léo? Então, os gauge fixos que pediriam uma renormalização independente, você desde o início não poderia colocá-los sozinhos. Você tem que introduzir uma Lagrangiana de Fabry-Pérot. Também na teoria abeliana. E aí o Lagrangiano de Fabry-Pérot mata. É o que vai acontecer, inclusive, nas teorias não abelianas. Você poderia pensar, então o gluon vai ganhar massa por esse mecanismo, ou os dados vão ganhar massa por esse mecanismo. Então não precisa botar Higgs, porque o mecanismo correção quântica vai gerar massa, porque vai renormalizar. Mas nas teorias não abelianas você precisa do campo dos coxos de Fabry-Pérot. Ali é claro que você precisa sempre, a não ser que você trabalhe no chamado gauge axial. Mas gauge covariante você precisa. E aí, o fantasma de Fabry-Pérot, ele fica ali para justamente não deixar proteger o campo de Maxwell ganhar, o campo de gauge ganhar massa. Ele fica ali meio numa proteção, tá certo? É como se fosse o teu lanche quadrado, não deixa nada de mal de acontecer. Tá certo? Tá? Vou contar uma historinha aí do Senhor dos Anéis, né? Com a renormalização, né? Tem o Frodo, tem o Frodo, tem aí os terríveis, né? Tem o monstro lá, como é que é o nome daquele cara, aquele gigante que fica lá, que produz o fogo lá, aquele bicho lá, que tipo um demônio. Aquilo lá é o perigo, né? Então, galera, a gente está mais ou menos assim, caminhando para compreender qual é a sistemática do processo de renormalização. É uma sistemática meio assim, é forçação sim. Tá?
Nada é provado. É por isso que Dirac não acreditava. Ele achava que renormalizar é simplesmente adiar um problema. Bom, então nós vimos o seguinte, a parte de gate fee. Então, até agora o que nós fizemos? Para a gente dar um intervalo. Nós pegamos, então nós fizemos isso, vou só recapitular, né? Não custa nada ser repetitivo nesse primeiro momento. Então, a nossa ideia era essa. Quando nós começamos a trabalhar com a QED, a gente pensou o seguinte, vamos escrever o lagrangiano completo da QED aqui, menos 1/4 do f min ao quadrado, mais 1 sobre 2α dmi ao quadrado, mais psi barrado i gama i menos n psi menos psi barrado i psi. Então, a gente, quando começou a trabalhar com aquele texto exponencial, nós começamos a trabalhar com isso aqui. O que a gente está aprendendo? Então, nós não fizemos os cálculos quânticos aqui. Nós estamos a partir desse lagrangiano. Aí a gente começou a fazer os cálculos quânticos. O que a gente observou? Que aparecia, nós precisamos jogar. Então, olha isso aqui. Então, a nossa ideia vai ser, se a gente está lidando com uma teoria, com um modelo que é renormalizável, a gente vai partir desse princípio. Quando a gente for jogar aqui o contratermo, aí nós jogamos o primeiro contratermo, que é KA vezes menos 1/4 né, ao quadrado. Ao fazer isso, nós falamos, então, tudo isso que está aqui é renormalizado. Então, eu vou chamar isso aqui de renormalizado, vou chamar isso aqui de renormalizado, vou chamar isso aqui de renormalizado. E, claro, vou chamar esse cara aqui também de renormalizado. Então, esse primeiro contratermo, ele já me renormalizou o campo do fóton. Então, eu tenho isso aqui, CA elevado a meio a renormalizado a zero. Então, o primeiro cálculo, isso aconteceu após o cálculo desse gráfico aqui. Nós calculamos esse gráfico aqui, e esse gráfico aqui ditou para mim, esse gráfico me deu claramente o que é o KA. E aí, eu joguei esse KA aqui. Quando eu joguei esse KA aqui, eu digo, tudo aquilo que vai gerar, tudo aquilo que vem de contratermo já vem da parte renormalizada. Então, a ideia de uma teoria de campo renormalizada é que nós partimos do lagrangiano, então, renormalizado. Então, nós renormalizamos tudo. Vamos renormalizar, ainda não fizemos isso, mas vamos renormalizar o campo do Dirac. Vamos renormalizar a massa, é um parâmetro do lagrangiano. Eu não renormalizei o gate fixo, vou renormalizar a massa. Vamos renormalizar a carga, vamos renormalizar tudo. Então, tudo. Então, a ideia é essa, parte do lagrangiano clássico. Se a teoria é renormalizável, você copia o lagrangiano clássico, colocando tudo renormalizado. Faz o cálculo a um loop, e aí com tudo renormalizado, tudo aqui eu tirei propagador, botei alfa R igual a 1, começo a jogar os contratempos. Então eu pego o lagrangiano clássico, recodifico ele, transcrevo ele em termos de tudo renormalizado. E aí começa a calcular os gráficos a um loop. O primeiro gráfico que eu calculei foi esse. E aí esse gráfico me diz o aparecimento desse contratermo. Quando esse contratermo apareceu, eu consegui estabelecer já a primeira grandeza dele. Esse contratermo me gerou o KA, 1 mais KA é o CA, e aí, a partir disso, eu já transformei isso aqui nisso. E aí, a esse ponto, né, eu já estou fazendo o seguinte,
eu apaguei isso, substituo isso aqui por ABE, que é, aqui está a renormalizado, que é ZA menos meio vezes AB. Então já vai aparecer um ZA menos meio. Então esse termo aqui, ele vai ser multiplicado por um ZA menos meio. Aqui eu não fiz nada, aquele termo não me gerou nada, porque aqui não tem nenhum A. Aqui, já sei, isso aqui virou, quando eu substituir aquele AB por isso aqui virou o AB, quadrado, e esse alfa renormalizado aqui. Quando eu substituir aquela definição que nós demos, de CA, a menos meio, alfa R, nós chamamos de alfa R, quando eu colocar todas aquelas definições aqui, isso aqui vira isso. Isso aqui. Aquele contratermo que desapareceu, justamente porque ele se juntou com esse cada um mais A. Então, o que nós estamos observando? Nós estamos observando que o meu lagrangiano está ficando BR, está se transformando em BR. Essa parte ainda está toda renormalizada. Eu vou precisar ver os contratermos que eu vou ter que entrar aqui para transformar isso mesmo. Meu objetivo é, no final de tudo, ter tudo BR. Então, a gente já está observando uma coisa, ó, a carga, ela vai se juntar com a função de onda, o infinito que vem da renormalização do campo de fóton. Depois nós vamos juntar isso. Então, essa carga depois, então provavelmente essa renormalização vai se juntar com essa carga para dar um EBR. Mas, claro, pode ser que apareça também alguma coisa do elétron, do campo de Dirac. Então, provavelmente, nós vamos ter a confluência de alguns infinitos para renormalizar a carga. Nós vamos ver no final, não de hoje, mas no final da próxima aula, que a renormalização da carga, ela pede a renormalização do campo do fóton, a renormalização do campo de Dirac e a renormalização do próprio vértice. Vai gerar um contratermo que vai sair. Então, tem 3 renormalizações que vão juntar para ligar a carga. Só que, devido à simetria de gauge, nós vamos entender que algumas dessas renormalizações vão se cancelar exatamente. E aí, no final de tudo, só quem vai renormalizar a carga do elétron vai ser o ZA, a função de onda do fóton. Então, a gente vai ver que na QED, a renormalização da carga elétrica está intrinsecamente ligada à renormalização do campo do fóton. Isso vai ficar claro na próxima aula. Hoje nós estamos fazendo passo a passo. Então, a nossa ideia é: pega seu lagrangiano de partida, com o lagrangiano de partida, ele é o renormalizado, geram-se os contratermos. Aí eu começo a absorver contratermo na parte renormalizada para formar a parte dela. Por enquanto, eu pude fazer isso só por fora. Agora, depois do intervalo, nós vamos começar a fazer isso do elétron. Vamos calcular o que corrige o campo do elétron, o que corrige o propagador do elétron. E aí nós vamos colocando aqui. Eu vou apagar isso aqui, depois eu vou retornar a escrever. Vou apagar isso aqui daqui a pouco. Mas o que vai ser importante é que nós estamos criando um procedimento para saber criar vamos dizer assim, uma expressão simbólica que é a função, que é o lagrangiano BR. Quando eu colocar tudo BR, significa que está tudo embutido ali dentro, todas as renormalizações estão embutidas ali dentro. Então, uma teoria, isso significa o quê? Que eu consegui esconder todos os contratermos